Começa agora na Transamérica. Agito Geral. Com Massinha. Transamérica. Agito Geral. Agito Geral. Boa noite, Vitória da Conquista. Estamos começando mais um programa Agito Geral pela nossa Transamérica 100,1. Hoje é sexta-feira, que dia maravilhoso, tá gostoso o clima. 31 de julho de 2020. Ô, minha amiga Dayana Flores, que prazer falar com você. Primeiro que quem enviou aquele vídeo para mim foi um irmão meu, muito mais velho do que eu, não sei se você sabe, Juarez Ferraz Flores, grande amigo, um irmão. E quando a gente assistiu aquele vídeo, eu fiquei encantado. Primeiro, a casa que me chamou a atenção. Aquele casarão lindo, antigo, datado de 1922. Não é isso? E você toda feliz da vida em frente ao casarão, falando do seu avô. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. E olha só, olha o nome do seu avô. Lauro, não é? Um nome comum, claro, tranquilo, mas depois vem Santos Silveira e Flores. Isso. Portanto, é a raiz, é a essência da família conquistense. Eu fiquei maravilhado. E outra coisa também que me deixou maravilhado, eu adoro isso. Deus dará. Sempre numa cidade do interiorzinho tem uma venda, tem um mercadinho, tem uma quitanda, Deus dará. Ou então, boa sorte. Não é isso? Boa noite, amiga. Que prazer tê-la conosco aqui. Boa noite, Massinha. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer para mim ser convidada para falar aqui sobre as histórias do meu bisavô. Histórias que eu compartilhei na minha dissertação de mestrado. Realizei o mestrado aqui na UESB, mestrado em ensino. Sou formada em Química, mas ousei aí navegar pelos mares da história. Que interessante isso. E por que foi isso, querida? Assim, Massinha, eu entrei em um grupo de pesquisa específico do mestrado que estuda os saberes da tradição. A teoria da complexidade de Edgar Morin. E dentro da teoria da complexidade de Edgar Morin, eu estudei um pouco a autora Conceição de Almeida. Ela é estudiosa dos saberes da tradição há mais de 25 anos. Fui convidada no mestrado a ir até Rio Grande do Norte, conhecer Maria da Conceição de Almeida, junto com o meu orientador aqui. O meu orientador aqui da UESB é Renato Figueiredo. Ele me levou a Natal. Fui juntamente com ele. Quando eu cheguei em Natal, eu participei de uma entrevista aberta, assim, onde tinha pessoas do campo, professores, em um diálogo aberto com a comunidade. E lá eles apresentavam várias pesquisas relacionadas a saberes da tradição. Entrei no mestrado com uma proposta de trabalho totalmente diferente. Quando ouvi falar sobre os saberes da tradição, foi imediato. Eu me recordei das histórias do meu bisavô, que minha avó sempre me contou lá na fazenda Deus Dará. E aí pronto, aí eu passei a buscar conhecer os autores da complexidade, dos saberes da tradição. E aí passei, não sei se você já ouviu falar do filme Narradores de Javé, que tem o personagem Antônio Biar. Ele sai na cidadezinha para ouvir os moradores um pouco, o relato da história de Javé, da cidade. E eu fiz mais ou menos isso. Percorri pela região Deus Dará para ouvir histórias do meu bisavô, que os moradores contavam. Que coisa linda! E você, acompanhada pelo seu querido esposo, nosso amigo Leonardo, filho de Lauro, de No, que jogou futebol comigo, mas rapaz, o mundo é pequeno, goleiraço. Dayana, veja bem, um casarão de 14 cômodos, e você estava lá, inclusive, com um grupo de familiares, mesmo antes da pandemia, trocando ideias, fofocando. Deve ser o maior barato na hora de dormir, não é? Porque lá em Condeúba, quando nós íamos para a Cabeceira da Cobra, eu e mais 10 irmãos e mais um monte de amigos, era a melhor hora do mundo, era a hora de dormir. Que os pais da gente iam dormir, silêncio, que a gente vai dormir. E ficava todo mundo fazendo barulho. Que coisa boa. Aí eu sinto não inveja, mas fico feliz e admirado de você estar vivenciando isso que eu vivenciei lá atrás. Como está sendo você lá dentro, como foi e como está sendo você com seus familiares mais recentes, nesse casarão de 14 quartos, na fazenda Deus Dará. Muito bom, Marcinho. Eu me sinto assim honrada e quero fazer aqui uma homenagem à minha avó, Maria Lícia. Ela é filha de Lauro Flores e ela que conservou essa casa depois
do seu falecimento. Ele faleceu em 1963 e minha avó conservou essa casa até hoje, foi a herdeira e conservou. Ela fala, enquanto eu estiver viva, a casa ela vai ficar de pé e todos da família que quiserem vir visitar, pode se sinta à vontade. Então, assim, lá é um lugar onde a gente se sente bem, a gente se sente, assim, acolhido. E eu começo o meu trabalho de dissertação de mestrado falando justamente isso, das minhas lembranças da infância. Quando eu era criança, que eu ficava ansiosa pela chegada das férias para poder ir à fazenda Deus Dará. Ou infância boa é infância na roça. Certo, com certeza. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Ele visto lá também como o médico e o farmacêutico. Ele seria foi aquele homem que atendia a todos, sempre estava à disposição, é isso? Demais, assim, algo bem forte, assim, nas histórias que eu escutei, é que ele era considerado um homem solidário e muito generoso. Perceba, ele foi criado sempre na zona rural. No contato mais próximo com a natureza e com os saberes de longos anos que foram passados de pais para filhos. Ele não chegou a frequentar os ambientes escolares. Isso me chamou bastante atenção nas histórias do meu. Intelectual da tradição. Um intelectual da tradição mesmo. Só que ele não se limitou apenas aos conhecimentos ali. Ele procurou conhecimentos que estavam para além de Deus Dará. O que fez ele ser um pouco assim diferente do que a gente costuma conhecer como as parteiras e os mateiros. Por quê? Porque ele procurou e se apropriou de livros sofisticados da época. Os moradores sempre falaram, seu bisavô ele andava com um livro verde, capa escura debaixo do braço. Era o livro do médico Luiz Napoleão Chernovis. E eu não tive acesso a esse livro? Teve? Tive acesso a esse sério? Livro. Um livro grande, assim, amplo, que tem, assim, que faz um diálogo com diversas áreas dos saberes, que é bem diferente do que nós temos hoje, né? As áreas disciplinares bem separadas, história, geografia, química, física. Um livro ele é bem amplo e faz um diálogo com a disciplina de história, de geografia, bem interessante, e ele se apropriou deste livro e de outros livros, revistas, jornais, tudo ele tinha coleções. E aí o que me chamou a atenção foi esse diálogo entre os saberes. Sim. Porque dialogar os saberes ali, que a natureza, o contato da natureza lhe proporcionava com aqueles conhecimentos presentes no livro, proporcionou a ele uma confiança dos moradores a respeito dele. Acredito que seja por isso, talvez, que ele seja reconhecido como farmacêutico e médico, porque ele não tinha formação. E aí são muitas as histórias. Aí, o que aconteceu? Ele abriu uma farmácia que os moradores chamam de farmácia. É muita história, mas... Pode contar à vontade. Ele abriu uma farmácia, separou um dos cômodos que fica ali na frente da casa, abriu e montou uma farmácia. Lá tinha vidrarias, equipamentos para poder manipular os medicamentos. Muitos medicamentos eram feitos com plantas lá da região mesmo, erva cideira, capim-santo, sabugueiro, de raízes, e outros ele vinha até aqui em Conquista, que naquela época era em caminhão, pegava o meio de transporte e vinha a Conquista, era um pouco mais difícil. Ele vinha até a farmácia de Conquista e comprava alguns medicamentos, algumas substâncias, para que ele também pudesse preparar os medicamentos. Não era apenas com substâncias naturais, não. Ele aplicava injeção, então ele ficava ali na farmácia. Quando chegava o morador, logo falava para ele os sintomas, que era o médico, era aquela pessoa que diagnosticava. Ele diagnosticava e se ele tivesse o medicamento já pronto, ele já dava para o morador. Senão, ele logo corria e ia logo providenciar. E ficava o dia todo lá na farmácia. A fisionomia dele era ali a farmácia. E ele passava o dia todinho lá, preparava os medicamentos. Só que por causa da dificuldade de locomover dos moradores, muitos doentes não tinham como ir até a farmácia. E o que acontecia então? Eles falavam para celular, um falava para o outro, até chegar a meu bisavô. E meu bisavô, ele se disponibilizava a ir ao encontro das pessoas que estavam doentes. Então, aí ele passava a atender em Tremedal, passava a atender em Belo Campo, Coaraçu, todos os povoados ali próximos. Será que ele chegou até Condeúba?
a mesma região. É, Caçador de Nestor. É. Dodó, você foi atendido, Dodó, meu irmão, é meu irmão, tá entendendo? Será que você foi atendido pelo seu Lauro, farmacêutico, Dodó? É provável, sim, meu amor, mas continue. Então, eles montavam no seu cavalo, os moradores contam até os detalhes do cavalo. Montava no seu cavalo marrom, o nome do cavalo era Colosso, era o companheiro dele de estradas. Montava no Colosso e andava não sei quantas léguas a encontro dos pacientes dele. Se disponibilizava. Às vezes era o dia todinho pelas estradas. Minha avó conta uma história interessante. Que meu bisavô ele era uma pessoa bem tranquila. Então ele montava no seu cavalo, colocava a pasta do lado, o livro Chernobyl do lado e saía pela estrada. Só que como era um pouco distante, ele acabava cochilando em cima do cavalo. Quando ele cochilava, Colosso voltava para trás e retornava para casa. Ah, cavalo ensinado. Quando ele dava conta, ele não tinha continuado a viagem, tinha retornado para casa. Aí ele voltava e seguia a viagem novamente. Isso é interessante, porque o cavalo percebia que ele não estava sendo conduzido. Aí ele para e volta. Olha que incrível. Você está ouvindo Agito Geral. Agito Geral. Com Massinha. Transamérica. Voltamos ao microfone da Transamérica 100,1. A história da casa do avô da nossa querida Dayana Flores aqui no nosso programa. Que coisa linda. 14 cômodos. Salão enorme, uma sala. Enorme, varanda. 2 salas. Peitoril? Enormes. Peitoril? Também. Peitoril, tem peitoril? Quem sabe o que é peitoril? E varanda. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu perguntar. Piso da casa, dos quartos. Conte aí pra gente. São tijolos? É cimento? É chão batido? Os pisos da sala ela conservou. Sim. Os pisos são formados por ladrilho de tijolo. Não sei se você já... Sim, claro. Sim. A calçada, na frente tem uma calçada alta de pedra e um enorme terreiro no quintal da frente que não pode faltar. É. Composta por 14 cômodos, as paredes têm espessura de 40 centímetros, 8 metros de altura. Nossa Senhora, olha o pé direito. A cumieira com 15 metros de comprimento e 40 centímetros de largura. Ripas enormes. Não tem quem não chega lá e não evoca com as ripas, que fica assim na parte de dentro. Como a sala e as cozinhas, elas não são forradas, então a gente consegue ver logo as ripas. Enormes. Sótãos tem 2. É? 2 sótãos. E na fachada da casa está registrado lá o ano que foi construído, em 1922. Em 2022 a gente comemora 100 anos da Casa Grande, lá em Deus Dará. E tem o registro também LF de Lauro Flores, que ele construiu juntamente com a minha bisavó, Joaquina Lopes, que não posso deixar também de homenageá-la. Não tenha dúvida. Portanto, comemora 100 anos agora, 100 em anos, 1922. Em 2022. Em 2022. Comemora 100 anos. Ok. Interessante. Eu acho, Maristela, e a família Flores, Silveira Santos, Flores, que nos acompanha, está nos ouvindo, e ela é extensa, ela é enorme. Ela poderá, inclusive, já começar a programar, capitaneado por você, querida, a comemoração, o centenário dessa casa. E com certeza absoluta você pode estar lá, nós poderemos estar lá. A gente não fica lá, não. A gente só vai, porque a casa, embora grande, tem muita gente para hospedar. Mas a gente vai tomar um café com biscoito lá, né, Maristela? Seria uma coisa apropriada? É possível essa comemoração? Sim. Deveria ou não deverá acontecer, Maristela? Sem dúvida, é mais do que justo que aconteça, inclusive, mais do que justa. Com esse nome lindo de Deus Dará, com essa preservação toda, tem que ser muita festa. Até porque essa época, esse território ainda pertencia à Vitória da Conquista. A gente tem que registrar isso, né, Marcinho? É verdade. Tem um pedacinho da cidade lá que garante essa comemoração. É muito raro, né, da gente perceber que alguns equipamentos ainda têm todo esse traço de preservação. Tem que ser festejado com muita festa, muito bolo, um fogão aceso. Estão todos convidados, de Marcinho. Que legal. Programar, tá vendo, Marcinho? Tá vendo certo, aí? Dayana, por favor, a família
tem ido visitar lá a família? Tem sim. Lauro Flores, ele teve 14 filhos. Sim. Destes 14 filhos, hoje são cerca de 70 netos. Bisneta eu não vou nem contar, porque a gente perde de vista. Menina. Então, a família, ela é enorme. Aí ela tá, assim, espalhada pela Bahia, né? Tem alguns que moram em Salvador, Porto Seguro, Feira de Santana. Mas depois que eu fiz a postagem do vídeo lá no YouTube, que você chegou a visualizar, vários familiares estão me procurando ali no canal mesmo, falando: Daiana, eu preciso ir conhecer Jardim a das Casa Flores Grande. está só aumentando. Relembrar. Porque os 14 filhos foram criados todos lá na fazenda. Inclusive, eles nem frequentavam o médico, porque na região não tinha, e Lauro Flores era quem cuidava dos filhos, né? É que diagnosticava, tratava e curava dos 14 filhos. Só que depois, o tempo foi se passando, Lauro Flores veio a falecer e cada um acabou se afastando da cidade, da fazenda Deus dará. Ficando assim, minha avó, Maria Alice, que conserva até hoje. Ela não pode nem escutar essa parte do tombamento. Olha, veja bem, nós não vamos invadir a sua privacidade não, mas nós já vamos aqui fazer uma programação. Fábio Sena, Matheus e meu querido Maurício. Nós vamos pegar o trio Arapuca, nós vamos em um ônibus, evidentemente para não pegar a estrada, porque a gente fica lá até às 3 da manhã. O ônibus depois nos traz de volta a Maristela. Veja bem, o quintal aqui tamanho, meu amor? É enorme. É enorme? Então nós vamos levar o trio Arapuca, colocar ali na frente do casarão, Olha. tá? Uma fogueirinha e colocar o trio para fazer aquele forrozinho, um pé de serra lá para a família Flores. Não se preocupe que isso nós programaremos. Você só vai pedir a permissão lá ao pessoal para a gente fazer esse registro e os Flores que estão aqui vão fazer essa comemoração lá conosco. Fique tranquila que não é agora não, e também as autoridades sanitárias. A gente sabe que agora não pode fazer isso, mas nós faremos isso lá. E Humberto Flores, que é seu primo, faz parte do clã Flores e é um historiador fantástico, concorda, Maristela? Sim, ele é incrível. Ele deverá fazer uma roda de conversa. E aí, meu amigo, nós vamos passar uma noite belíssima lá, até às 3 da manhã. Que eu sei que essa turma da roça às vezes gosta de dormir cedo, né? Porque tem que acordar cedo no dia seguinte para poder jogar milho para as galinhas. Podemos, pelo menos, a priori, tá mais ou menos encaminhado, Daiana? Sim, com certeza. Que beleza. Bate o martelo aí, Maria Alice. Maria Alice é quem? Minha avó, que é a dona da casa. A sua avó, que é a dona da casa, sim, Isso. que é filha dele. Que é filha de Lauro Flores. Ah, que bacana. Qual a idade da sua avó? 80 anos. 80 de bola, é? Mas gosta de arrastar um pé. É mesmo, rapaz? Que Arrastar maravilha. o pé no salão é com ela mesma. Que maravilha. Aí, Juarez, tá vendo, Juarez? A gente leva piton, Juarez? Que bacana. Pois bem, agora está nascendo uma geração nova dentro dessa pandemia que já vai conhecer um mundo novo. Não é isso? As crianças vão conhecer um mundo novo, tá? Ela vai saber, lá atrás disseram para os nossos pais que eles tinham que parar. Eu nasci nisso aí. Mas não obstante esse mundo novo, essa nova geração, a gente tem que estar também voltado ao passado, lembrar daqueles que nos trouxeram aqui. Com certeza. Tá entendendo? E, enfim, você como mulher, como esposa, já é mãe? Não, Ainda não. Ainda não. Pois bem, então veja bem, como é que você vê a vida, minha querida Daiana? Interessante, muito interessante falar sobre isso, porque o meu trabalho, ele foi organizado em 3 temáticas. A primeira temática a gente fala bem sobre o tempo. Esse tempo que viveu Lauro Flores e o tempo desta correria que nós vivemos hoje. Além do tempo, a gente fala também sobre os saberes da tradição e um pouco sobre ética, conforme Edgar Morin. Só que falando sobre o tempo, para complementar o que a professora colocou, é interessante porque eu falo um pouco no meu trabalho, a gente escreve e a gente reflete um pouco sobre isso, que a gente precisa sentar, e é necessário isso, e a gente está vivendo isso, né, que a pandemia tem nos proporcionado, que a gente precisa sentar e ouvir o que o outro tem para dizer. Como a gente pode aprender com os mais velhos? Eu utilizei um autor que chama Daniel Munduruku. Ele é um indígena. E ele vai falar sobre isso, que as crianças indígenas, elas aprendem muito com as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas, elas têm muito a nos ensinar. Os mais velhos, eles trazem sempre o novo. Então, eu mesmo fui contagiada pelos moradores lá da região.
porque eu tive a oportunidade de aprender muito com os idosos lá da região, idosos de 80 anos, 86. Eu sentei para conversar com o genro de Lauro Flores, que é Irênio. Irênio é um bom contador de casos. Irênio? É, Irênio. Seu Irênio hoje ele tem 93 anos. Ele conta quase todas as histórias que tem no meu trabalho. E assim, sentar para conversar com eles, a gente aprende muito. Aprende pelo brilho no olhar, pela forma como eles se expressam, eles demonstram o quanto que nós temos, nós desta geração, os mais novos, temos que aprender com os mais velhos. Então, se eu fui inspirada pelos autores, sim, por Conceição de Almeida, sim, por Daniel Munduruku, sim, mas também fui muito inspirada por essas pessoas que eu denominei como guardiões das histórias de Lauro Flores, no sentido de guardarem recordações sobre o meu bisavô que foram tão caras para o meu trabalho. Prima carnal de Juarez, meu becão. Você sabe que eu inventei Juarez para jogar bola, não jogava nada. Seu Ercílio, um dia o pai dele, tá? Seu tio, chegou para mim lá em frente à casa do Dr. Edivaldo Flores, que foi prefeito de Conquista. Uma sumidade, uma inteligência fora do comum. Seu Ercílio desceu do carro e me chamou. Marcinha, olha, esse é meu filho Juarez e tal. Essa festa que vocês vão fazer hoje aqui, por favor, leve-o para mim e eu confio em você. Foi a primeira vez que eu tive contato com Juarez. Juarez devia ter 14 anos. Tá? A casa do Sr. Edivaldo Flores é em frente ao supermercado Santo Antônio, ali da subida da Rua dos Andrades. Eu não esqueço nunca. Ele foi e eu falei, peraí, não é assim, o cara vai para uma festa que foi uma festa de primeiríssima qualidade, 14 anos, aí seu Ercílio me entregue. Aí eu falei, não, Juarez, você vai ser algo para a gente. E foi um dos grandes jogadores de futebol aqui em Vitória da Conquista. A gente treinava 5 horas da manhã. Sabe como eu acordava ele ali na casa, na rua Mário Batista, para não acordar seu Ercílio e a mãe dele? Você vai morrer de rir. Nós amarrávamos, tá? Era ele, Luciano Paredão e Jorge Piton, os três, tá? A gente amarrava um fio, um barbante no pé, no dedão do pé. O barbante ficava pelo lado de fora da janela. Aí eu chegava às 5 da manhã e puxava, eles acordarem. Pergunta pra ele que eles contam. Lembra, Becão? Aí acordava um frio e a gente ia para a escola normal. Treinar o Macicas a partir de 1973. Era fantástico, era muito bom. Muito obrigado pela sua honrosa presença, parabéns para você, tá bom? E tá marcado nosso compromisso, só vamos registrar a data lá do forrozinho com o trio Arapuca. Daiana, muito obrigado. Muito obrigada, Marcinha, por esta honra. Maristela, de estar aqui com você, foi um prazer conhecê-la. Obrigada a todos os ouvintes. Agradeço também, um abraço especial e a todos da família Flores que estão nos escutando. Aos filhos de Lauro Flores, que tem ainda 3 filhos que estão vivos, que moram todos aqui em Vitória da Conquista. A todos da região aí, Deus dará um grande abraço. Belo Campo, Conquista toda. Ao meu lindo esposo também, né, que veio me acompanhar. Abraço para todos vocês, muito obrigada. E Renatão aí, professor mestre, que me instruiu até aqui. Um grande abraço. É mesmo que eu estava vendo. Você vai chegar lá em Deus dará, sendo recebida com faixa. Seja bem-vindo. Eita, alegria. Fiquem com Deus, meu amigo Jó. Já chegou a hora, não já, Jó? Tá na hora, né, meu irmão? Ô, meu amigo Zé Nilton, bom final de semana para você. E, por favor, querido, registre aí os nossos spots. E até segunda-feira, se Deus quiser. Inclusive, o nosso entrevistado na próxima segunda-feira será o ilustre Luiz Otávio, que é reitor da UESB. Ele vai trazer um trabalho de pesquisa espetacular para apresentar aqui ao nosso programa Agito Geral. Fiquem com Deus. A live daqui a pouquinho do Xangai já está em evidência, claro, e também do nosso amigo Figueiredo Seresteiro, lá no ITC de Tapetinga. Boa noite, fiquem com Deus. Até segunda. Agito Geral. Agito Geral. Transamérica.